Boa tarde, meus queridos ouvintes, minhas queridas. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, né? Estamos aqui mais uma vez nesta tarde para adorar, para glorificar e bendizer o nome do Senhor nesta tarde. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso, né? E nós viemos aqui para adorar, para glorificar e bendizer o nome do Senhor, né? Falar das maravilhas, das grandezas de Deus, porque Deus, Ele é grandioso em poder. O Senhor, Ele é grandioso em misericórdia. E nós estamos aqui mais uma vez para vir falar, né, das maravilhas, da grandeza de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós somos gratos ao nosso Senhor pelo ar que nós respiramos, pelo pão que nos alimenta, pela água que mata a nossa sede. Nós somos gratos ao nosso Senhor, né? Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grandioso. Ele é poderoso. E Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe de todas as coisas. Somente o nosso Deus, meus queridos, Ele pode todas as coisas. Não há outro Deus igual ao Deus que nós servimos. Não existe outro Deus igual ao nosso. O nosso é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, né? O nosso, Jesus, Ele morreu, mas o terceiro dia Ele ressurgiu, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele está vivo, né? Por isso nós temos que adorar e nós temos que glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Né? A paz do Senhor, presbítero Valdeci, que o Senhor te abençoe grandiosamente, né? Pastora Idelvânia Rocha Vieira, a paz do Senhor, minha querida, que Deus lhe abençoe grandiosamente. Então, meus queridos, é que nem eu tenho falado, nós temos que botar as nossas fé em ação, a nossa fé em prática. Confiar plenamente que o nosso Deus, Ele pode nos dar vitória. Que o nosso Deus, Ele pode nos ajudar. Ele pode nos guardar. Ele pode nos livrar. E Ele pode nos proteger. O nosso Deus, Ele pode. Somente o Senhor. Quando nós sentimos tão angustiado, tão aflito, quem é que nós clamamos? É a Deus. E quem é que traz o conforto ao nosso coração? Quem é que traz o conforto à nossa alma? Quando nós pensamos que tudo está perdido, que nós sentimos tão aflito, e quando nós dobramos nossos joelhos para buscar a presença do Pai para as nossas vidas, e às vezes nenhuma palavra sequer sai dos nossos lábios, mas só que aquele gemido mais profundo no nosso coração, o Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele atende. Então o Espírito Santo Consolador, Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos dá força para nós prosseguir avante, para nós prosseguir adiante. É o Espírito Santo Consolador, meus queridos, que consola as nossas vidas. É Ele que consola os nossos corações. Às vezes nós pensamos que tudo está perdido, que não tem mais jeito e que não tem mais solução. Mas o nosso Deus, Ele entra com a vitória. Ele entra com mover e Ele nos dá vitória. Ele nos ouve, Ele nos atende. É o nosso Deus, meus queridos. Então é nele que nós temos que confiar.
salmo, né? Ela fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor é o nosso pastor. Então, se nós estamos confiando, se nós estamos acreditando no nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele vai nos ajudar, ele vai nos socorrer grandiosamente, meus queridos. É o Senhor que nos ajuda. Às vezes o Senhor nos bota num deserto. Às vezes a pessoa pensa que está lá naquele deserto vai morrer. Não! Quando Deus nos bota no deserto, o Senhor nos bota no deserto para nos capacitar. O Senhor, Ele nos bota no deserto para nos entregar a nossa vitória, entregar o nosso milagre. Porque no deserto é o lugar onde nós se aproximamos mais do Senhor. É um lugar onde nós buscamos mais a presença de Deus para as nossas vidas. É no deserto que nós cantamos hinos de louvores ao Deus. É no deserto que nós clamamos a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Sabe por que às vezes Ele nos bota no deserto? Porque às vezes, quando algo começa a melhorar, às vezes você esquece de descer na presença de Deus. Você esquece de buscar ao Senhor. Se tu buscava Ele pela manhã, tu não busca mais. Se tu buscava Ele pelo meio-dia, tu não busca mais. Se tu buscava Ele pela tarde, tu não queres buscar. Se tu buscava Ele para a noite, tu esqueceu. Se tu descia a presença de Deus pelas madrugadas, tu não queres descer mais porque as coisas começaram a melhorar para ti. Aí o Senhor fala assim: espera aí, eu tenho que te levar lá no deserto comigo novamente, para que tu venha saber o que eu quero de ti. Eu quero que tu venha ter intimidade comigo. Eu quero que tu venha ter comunhão comigo. Tu venha sentir a minha presença. Tu venha sentir o meu mover. Irmão, no deserto é lugar de bênção. No deserto é lugar de vitória. Porque quando Deus bota um crente no deserto, Deus está lá ao seu lado. Agora, quando o crente se bota no deserto, né? Mas quando é Deus que bota, o Senhor está do nosso lado nos dando vitória. O Senhor está nos ajudando. E o Senhor atravessa o deserto conosco. E nós cantaremos o hino da vitória. Então, tudo que nós estamos passando vai passar. O nosso problema para Deus é nada. Deus, Ele é maior do que tudo nas nossas vidas. O Senhor, Ele é maior do que tudo nas nossas vidas. Entende, meus queridos? Então nós só temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que adorar e confiar que Deus, Ele pode nos dar vitória. Nas nossas vidas. O Senhor, Ele é maior do que tudo nas nossas. Aí, meus queridos, é isso. Nós vamos meditar um pouco hoje na palavra do Senhor, no Evangelho de São Lucas 19, viu? É aqui que nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E antes do nosso Deus falar com aquele que vai ouvir, primeiramente Ele fala conosco. Primeiramente Ele fala os nossos corações, né? Então nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor encontrado no Evangelho de São Lucas, né? O 19, a qual nos fala assim. O Evangelho de São Lucas nos diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e eis que havia ali um homem, que é um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Viu, meus queridos? A palavra do Senhor nos está falando, né? Vamos ler aqui para nós meditar um pouco na palavra do Senhor. E procurando ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois
era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, né? E quando Jesus ia chegando àquele lugar, olhou para cima e viu e disse, né? Vamos meditar até aqui, vamos ler aí, aqui eu vou continuar falando. A palavra do Senhor nos diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando por ali. Mas eis que ali havia um homem ali naquele lugar, né? Um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Aquele homem, ele era chefe dos publicanos. Ele era um homem rico, né? E quando Jesus ia entrando ali, aquele homem, ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava achar Jesus ali no meio da multidão, né? Ele procurava ver quem era Jesus e ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Zaqueu, ele já tinha visto falar de Jesus, meus queridos. Porque se ele ainda não tivesse ouvido falar, ele não estava ali procurando ver quem era Jesus. Aonde Jesus estava. Mas ele não conseguia enxergar quem era Jesus, porque era uma grande multidão que estava ali, né? E a palavra do Senhor nos afirma que Zaqueu, ele era de pequena estatura. Mas ele estava procurando enxergar Jesus no meio da multidão. Mas ele, porém, ele não conseguia ver. Mas alguém talvez já tinha falado de Jesus para ele. Para ele estar querendo encontrar ele ali no meio da multidão. Alguém já tinha falado dele para ele, meus queridos. Para ele estar procurando aonde Jesus estava ali no meio daquela multidão, alguém já tinha falado das maravilhas. Alguém já tinha falado das grandezas de Jesus para ele. E ele queria ver quem era Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Mas como a multidão era grande, ele não conseguia ver porque ele era de pequena estatura. Mas o mais interessante, Zaqueu, ele vendo que ele não conseguiria ver, ele correu adiante. E ele subiu em uma figueira braba, né? Ele subiu em uma figueira braba para ver, porque havia de passar por ali. Ele correu e subiu naquela figueira, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E ele disse, quando ele passar por aqui, eu vou ver quem é ele. Eu vou conhecer ele. Eu vou saber quem é este Deus que me falaram. Porque com certeza alguém já tinha falado para ele. Ele era chefe dos publicanos, ele era um homem rico. Os historiadores contam que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né, meus queridos? Então, ele correu e subiu ali, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu posar na tua casa. Atitude de Jesus com Zaqueu. Talvez Zaqueu ele só estava querendo ver quem era Jesus. Mas o nosso Deus, tudo ele sabe, tudo ele conhece.
E ele viu o esforço que Zaqueu estava tendo ali para ver ele, o seu filho, que estava ali pregando o evangelho, né? Anunciando a palavra do reino de Deus, ensinando o caminho da salvação, curando os enfermos, transformando a vida das pessoas. E Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém eu entrar na tua casa, né? Jesus disse que hoje me convém eu posar na tua casa, né? E Zaqueu, ele desceu depressa, e depressa desceu e recebeu com júbilo, né? Zaqueu, ele desceu depressa daquela árvore que ele tinha subido. Depressa ele desceu e ele o recebeu com júbilo, né? Ele queria saber quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve este encontro com Jesus, a sua vida mudou. A sua vida foi transformada. Ele foi mudado, a sua história, a sua vida, né? Porque ele teve o encontro. Ele conheceu Jesus. Ele recebeu ele. Ele o aceitou. E quando ele o recebeu e quando ele aceitou, teve transformação, meus queridos. Teve transformação na vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu foi transformada. A vida de Zaqueu foi mudada quando ele teve o encontro com o Senhor. Sabe por quê? Teve mudança. Sabe por que teve transformação? Porque ele teve o encontro com Jesus de verdade. Ele teve um encontro de verdade. Quando você tem um encontro com Deus, verdadeiramente, a tua vida é mudada, a tua vida é transformada. Jesus, ele transforma, ele muda. Quando nós temos encontro com ele verdadeiramente, né? O que foi que Nicodemos falou para Jesus, né? E Jesus disse que o homem tinha que nascer, né? Nascer de novo. E ele disse: como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Né? Como poderia isto acontecer? Mas ele estava falando que o homem tinha que nascer, morrer para o mundo e nascer para Deus. Nascer para Deus. Tinha que morrer para o mundo e viver novamente para o nosso Deus. É isso que Deus, ele quer de nós. É isso que Deus quer de mim, ele quer de você, transformação espiritual nas nossas vidas. Observe para você ver como a vida de Zaqueu foi transformada. Como a vida de Zaqueu foi mudada quando ele teve um encontro com Jesus. Você vai ver que foi transformada. Você vai ver que foi mudada. É porque ele teve um encontro verdadeiramente. Verdadeiramente ele teve um encontro com o nosso Deus. E vendo todos esses murmuravam, dizendo: quem entra para se hospedar? E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entra para se hospedar, quem entra para ser hóspede de um homem pecador, né? Aquele povo ali que estava ali, os publicanos, aquele povo ali, quando Jesus ele entrou na casa de Zaqueu para se hospedar, aquele povo, eles começaram a murmurar. Porque disse assim: ele vai entrar na casa de um pecador? Ele vai se hospedar na casa deste pecador? Meus queridos, minhas queridas, Jesus,
ele não veio para os sãs. Jesus, ele veio para os enfermos. Ele veio para os doentes. E convinha ele entrar assim na casa de Zaqueu. Porque ali na casa de Zaqueu ia haver uma transformação. Ia haver uma mudança na vida de Zaqueu. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Foi para esses que o Jesus ele veio para salvar o povo, ele veio para salvar a humanidade. E muitos não dão crédito, muitos não deram e muitos continuam não dando crédito na palavra do Senhor. Mas só que ele veio para os enfermos, ele não veio para os sãos. Aquele povo, eles começaram a murmurar em seus corações. Mas só que o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe o que nós pensamos antes de nós falar. Ele sabe o que nós vamos falar antes de nós abrir a nossa boca para falar. Pastora Vanus Oliveira. Então, meus queridos, é isso, né? O Senhor, ele nos conhece, ele nos sonda os nossos corações, ele sonda as nossas vidas. E convinha ele estar ali na casa de Zaqueu, porque ele veio aos pecadores. A palavra de Deus nos diz, né, que convinha ele estar ali, né? E levantando-se Zaqueu e disse: Senhor, olha só o que Zaqueu falou. E levantando-se Zaqueu e disse: ó Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituir quadrupulados. Né? Ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se eu tiver defraudado, né? Ele disse: se eu tiver defraudado, se eu tiver roubado alguma coisa de alguém, se eu tiver pegado mais do que era para me pegar de alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir, vou dar mais do que eu peguei. Olha a transformação que estava tendo na vida de Zaqueu, aquele que era chefe do publicano e era rico. Olha a transformação que começou a ter na sua vida, né? Ele estava sendo transformado. Ele ia dar a metade dos seus bens ao pobre. Ele ia ajudar as pessoas. Começou a mudança. Começou a transformação. E ele disse: se eu tiver defraudado alguém, se eu tiver pegado alguma coisa de alguém a mais, além do que era para mim receber, além do que era para mim pegar, eu vou restituir, né? Eu vou restituir. Começou a transformação na vida dele, quando ele teve um encontro com nosso Senhor Jesus. A vida dele começou a ser transformada, a vida dele começou a ser mudada. Meus queridos, Deus é que nos transforma. Quantos de nós viviam uma vida que não agradava ao Senhor? E ele nos pegou, ele nos transformou, ele nos moldou, mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Foi Deus que nos transformou, foi Deus que nos mudou, meus amigos, meus queridos.
Então a mudança na vida de Zaqueu tinha sido começada. A transformação na vida de Zaqueu tinha começado. Porque ele teve verdadeiramente um encontro com nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor, cantora Mariana, que Deus te abençoe grandiosamente, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, minha querida. Então é isso. Vocês querem o que eu estou querendo falar? Tem muitas pessoas que falam assim: eu aceito Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Aceitou Ele. Mas só que ele ainda não teve verdadeiramente um encontro com Deus. Ele ainda não foi verdadeiramente transformado, ainda não foi mudado. Porque quando nós temos um encontro verdadeiramente com nosso Deus, se nós mentia, nós não mente mais. Se nós roubavam, nós não roubamos mais. Né? Se nós falava mal do nosso irmão, nós não vamos falar mais, né? O que foi que aconteceu na vida de Zaqueu? Ele disse: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou dar o dobro do que eu peguei, eu vou devolver o que eu peguei, que não é meu, né? A transformação na vida daquele publicano tinha começado. Há quanto o povo estava murmurando porque Jesus se hospedou ali na casa dele. Mas Deus veio para trazer a salvação àquela família. Deus veio para trazer a transformação para Zaqueu. E Zaqueu recebeu ele com júbilo. Zaqueu, ele recebeu ele com alegria, né? E a transformação na sua vida começou. E disse Jesus: hoje vem a salvação nesta casa, né? Olha que Jesus falou para Zaqueu. Hoje vem a salvação para esta casa, meus queridos. Jesus chegou ali para vir fazer a mudança na vida daquele publicano. Ele chegou ali para vir libertar, para vir restaurar, para vir transformar aquela vida. E para que ele viesse conhecer o caminho da salvação, para que ele viesse ter um verdadeiro encontro com o nosso Deus, né? Hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, né? O nosso Senhor Jesus está falando. É a palavra de Deus que nos fala. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é a mais verdadeira que tem. É a mais verdadeira. É a verdadeira profecia, a palavra do Senhor. Quando tu queres que Deus fale contigo, tu pode abrir a palavra dele que ele vai falar contigo. Mas muitas das vezes, alguém fala assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Aí abre lá, né? Aí tá lá Jesus, corrigindo, né? Esta palavra não foi para mim, não. Não foi para mim. Mas deixa eu te perguntar, qual é o pai que não corrige um filho que ama? Se você vê que o seu filho está fazendo algo que não está lhe agradando, você vai continuar deixando o seu filho continuar praticando aquilo ali que você está vendo que não é certo? Que você sabe que está errado? Você vai deixar o seu filho continuar? Não, meus queridos. Você vai corrigir o seu filho. Você vai mostrar para o seu filho o caminho que ele deve andar. Você vai mostrar para o seu filho o que ele deve fazer. É isso que você vai fazer o seu filho vir entender. Que você
Você vai falar assim: meu filho, este caminho que você está indo não é o certo, é errado. O que você está fazendo não está certo, está errado. Você vai corrigir o seu filho, para que ele não venha continuar praticando aquilo ali que você sabe que está errado, que você sabe que não é certo. Você vai corrigir o seu filho, né? Então, da mesma maneira Deus. Por que Ele nos corrige? Por que o Senhor Ele nos corrige? É quando Ele vê que nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Ele, que não é lícita aos seus olhos. Então Ele vai nos corrigir. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele quer o nosso bem. Deus, Ele nos corrige porque Ele quer o melhor para nós. Ele não quer que nós permaneça na prática do pecado. Ele não quer que nós permaneça na prática do erro, não. Mas Ele quer que nós ande verdadeiramente na sua presença, que nós ande verdadeiramente no seu caminho diante dEle. É isso que Ele quer. Da mesma maneira é o pai com o filho. O pai corrige porque não quer que o filho permaneça na prática ali do erro, daquilo que ele está fazendo que está errado. Não quer. Ele diz: não é por aí, meu filho, isso aí está errado, isso não está certo. Ele quer o bem para o seu filho. Assim o nosso Deus também, Ele quer o bem para conosco. Então, Jesus, Ele entrou na casa daquele publicano de Zaqueu para trazer a salvação, para trazer a libertação. Para quê? Para libertar Zaqueu das práticas erradas que ele vinha fazendo, né? Porque ele mesmo disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir. Zaqueu, ele confessou com seus lábios, confessou com a sua boca. E Jesus disse o quê? Hoje vem a salvação a esta casa. Hoje vem a salvação a esta casa, né? Pois também este é filho de Abraão, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Que nem eu falei, meus queridos. Jesus, ele veio para os perdidos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele não veio para os sãos. Mas ele veio salvar aqueles que haviam de ser perdidos, aqueles que estão perdidos. Foi para esse que o nosso Deus, ele veio para fazer a transformação, ele veio para salvar dos caminhos tortuosos, da prática do pecado, da prática do erro, meu querido. Mas hoje, muitos aceitam o nosso Deus e continuam na prática do pecado, continuam na prática do erro. Não se libertou, não teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando tem um verdadeiro encontro com Deus, se adulterava, não adulterava mais, se mentia, não mente mais, se fazia alguma prática que não agradava o nosso Deus, não faz mais. Porque teve um verdadeiro encontro com o Senhor, porque teve uma transformação, porque o Espírito Santo de Deus habitou no teu coração. O nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. Mas só que nem eu tenho falado e continuo dizendo, você gosta de estar numa casa suja? Que está assim suja, toda bagunçada? Quem gosta? Ninguém não gosta. Ninguém gosta de habitar num ambiente que cheira mal, que está sujo, que está bagunçado. E o Espírito Santo, ele é sensível, meus queridos.
O Espírito Santo, ele é sensível. Será se ele habita em casa bagunçada, em casa cheirando mal, suja, pecaminosa, limpa? A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. Quantas vezes tu tem ficado amargurado com teu irmão e diz assim: eu não vou falar, eu não vou pedir perdão, eu não perdoo não, eu não quero nem ver, ele fique longe de mim, eu não quero nem saber, se me pedir perdão eu não perdoo, eu não vou falar, eu não quero nem papo com ele. Meus queridos, isso tudo está no teu coração. Nós temos que ter verdadeiramente um encontro com o nosso Deus. Nós temos que buscar verdadeiramente o nosso Senhor. Nós temos que ter um encontro com Ele verdadeiramente, meus queridos. Nós temos que aprender a perdoar um aos outros. É isso que o nosso Deus quer. Ele quer que nós adoramos a Ele, buscamos a Ele verdadeiramente. Ele chegou na casa daquele publicano. Zaqueu, ele estava procurando a ver o Senhor Jesus no meio daquela multidão. E ele não poderia ver porque a multidão era grande. E a palavra do Senhor nos diz que ele era de pequena estatura. E o que foi que ele fez? Ele correu. Correu adiante e subiu numa figueira brava. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Porque ele disse, ele vai passar aqui, ó. Ele vai passar aqui e eu vou ver a ele, eu vou conhecer. Quem é este Jesus que o povo tanto fala, que o povo tanto prega, que o povo tanto diz hoje? Eu vou conhecer quem é este Jesus. Foi isso que Zaqueu falou. Eu tenho certeza, a palavra nos diz, não, a palavra não fala, mas ele queria conhecer. Com certeza ele já tinha visto alguém pregar, ele já tinha visto alguém falar deste Deus maravilhoso. E ele disse, eu vou ter um encontro com este Deus. Eu vou subir aqui, ele vai passar aqui. E quando ele passar aqui, eu vou ver ele. Eu vou saber quem é ele. Mas o nosso Deus tudo sabe. Ele estava vendo o esforço de Zaqueu para conhecer o seu filho. Ele estava vendo ali o esforço daquele publicano para que viesse saber quem era Jesus. E ele subiu. E quando Jesus chegou ali, olhando para cima, disse, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém eu posar na tua casa. E depressa ele desceu e recebeu com júbilo o Senhor Jesus, né? E os outros ficaram murmurando, porque sabiam, sabe por que os outros murmuravam? Porque sabia das práticas erradas que Zaqueu fazia. Sabia que Zaqueu era um pecador, que ele fazia as coisas erradas, que nem os historiadores dizem que ele era um cobrador de impostos. Então, eles sabiam que ele defraudava as pessoas. E disse assim, este aí vai hospedar na casa dele? Vai ficar junto com este pecador? Mas o nosso Deus, ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores, meus queridos. Foi para isso que ele veio. Se hoje eu estou aqui falando da maravilha, da grandeza dele, é porque eu aceitei ele na minha vida. Eu recebi este Jesus na minha vida, né? Então é por isso que eu estou aqui nesta tarde. Se você adora, se você glorifica, é porque você recebeu, você deixou ele entrar na tua casa, você deixou ele entrar na tua vida, né? Nós demos permissão para ele entrar.
Nós abrimos a porta do nosso coração para Ele fazer morada. Nós deixamos Ele nos transformar, Ele nos mudar. Nós demos lugares a Ele. E Zaqueu, ele deu lugar, né? Ele deu lugar para que a salvação entrasse na sua casa. E a salvação entrou ali. Ele teve um encontro com o Senhor, né? E o Senhor Jesus disse: este é filho de Abraão. E disse: o filho do homem, ele veio salvar aqueles que haviam perdido. Então foi para esses. Foi para esse que o nosso Deus veio. É por isso que nós temos que pregar a palavra. É por isso que nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Meus queridos, os templos estão fechados. Mas você sabe quem é a igreja de Deus? A igreja é eu, é você. Nós somos a igreja do Senhor. Ninguém pode nos calar. Nós vamos proclamar o evangelho. Nós vamos levar a palavra de Deus. E tudo isto vai passar, meus queridos. Tudo isto vai passar. Mas nós vamos anunciar o evangelho do Senhor. Então, essa foi a palavra do Senhor para os nossos corações. Aquele homem publicano, Zaqueu, ele teve verdadeiramente um encontro com o Senhor. E a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Então tenha verdadeiramente um encontro com Jesus. Tenha verdadeiramente um encontro com Ele. Deixa Ele te libertar. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te lapidar. Ei! Quando tu abrir a Bíblia, fala assim: Senhor, fala comigo. E aí, quando tu tira lá uma palavrazinha lá, tá te corrigindo, recebe com amor, recebe com carinho, porque Deus cuida dos filhos que Ele ama. E Ele não quer que se perca. Ele não quer que se perca, é por isso que Ele corrige. Da mesma maneira que tu corrige o teu filho para que ele não venha se perder. Porque você vê ele fazendo algo errado, você fala: não é por aí não. É por aqui que você tem que ir. Da mesma maneira é o nosso Deus. Da mesma maneira é o nosso Deus. Ele nos corrige porque Ele nos ama. E Ele não quer que nós venha se perder, não. Ele quer que nós venha herdar a salvação, meus queridos. Viu? Então, quando tu abrir, falar assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero que tu fale comigo. Está lá corrigindo. Dói um pouquinho? Dói. Mas é gostoso ser corrigido por Deus. É gostoso ser moldado por Deus. Nós recebemos a vitória, nós recebemos milagre, meus queridos. Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Deus, Ele corrige o filho que ama. Então, quando Ele te corrigir nas palavras dEle, não se preocupa não, que Deus está te corrigindo, está falando contigo sim. Não é da maneira talvez que tu querias que Ele falasse. Talvez tu pegou a palavra do Senhor e disse: fala comigo. Talvez tu estava querendo que o Senhor viesse falar algo de outra maneira. Só que Deus, Ele fala conosco da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não, mas é como Ele quer falar conosco. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, mas é da maneira que Ele quer falar. É que Ele vai falar. Se for para corrigir, Ele corrige. Se for bênção, Ele fala bênção. Se for vitória, Ele fala vitória. E se for para corrigir, Ele corrige, meu querido. E se for para passar o azeite, Ele passa também.
Não há nada melhor do que o nosso Deus nos mostrar aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Não há nada melhor. Vou contar aqui uma história, um testemunho. Um pastor que era nosso, ele falava assim, que um pastor, todo culto de ensino, o pastor, ele pregava a palavra do Senhor, pregava. Aí tinha uma irmã que disse que era a primeira que chegava no culto. Na hora que o porteiro abria a porta, a irmãzinha, ela chegava, sentava lá no lugarzinho dela, né? Quando terminava o culto, o culto era uma benção. Diz que o culto era uma benção, pregava, era uma benção o culto. Quando terminava o culto, a irmãzinha era a primeira que saía. Ia ficar lá no pé da porta. E aí, quando o irmão passava lá, a irmãzinha falava assim: ei, irmão, o culto hoje foi todinho pra ti. Né? O culto de ensino diz que era maravilhoso. Mas aquela irmãzinha, ela não tinha uma enxada para puxar nada para ela. Ela só tinha uma pá para jogar para as outras pessoas. Ela não pegava para ela só queria jogar para os outros. E aí, um certo dia, diz que esse pastor, ele orou, clamou ao Senhor. E falou assim: Senhor, como eu faço para mim pregar e a irmã pegar alguma coisa para ela? E aí, diz que aí um certo dia, o porteiro abriu a porta, a irmãzinha chegou, sentou no lugar dela, chegou o pastor e a família dele. E aí caiu chuva, não chegou mais ninguém no culto. O pastor cantaram os hinos, o pastor pregou, a chuva cessou, e aí terminou o culto, a irmãzinha foi lá pro pé da porta. Lá vem o pastor, vinha passando, né? A irmãzinha falou: pastor, hoje o culto foi todinho pro senhor. E, meus irmãos, é difícil, né? É difícil você só ter uma pá para jogar e não ter uma enxada para puxar o que é para você. Mas você querer jogar tudo para as pessoas, querer jogar tudo para os outros, isto é difícil. Não foi um irmão, só o porteiro, o pastor e a família, a irmãzinha. Mas, da mesma maneira, a palavra que o Senhor trouxe naquele dia usando o seu servo, a irmãzinha tornou falar que foi todinha para o pastor. Meus queridos, Deus, ele tem a maneira de corrigir a cada um de nós. Nós, às vezes, não entendemos e não compreendemos. Ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Ele veio para nos transformar. Ele veio para trazer a mudança para nossas vidas. Foi assim que aconteceu na vida do Zaqueu o publicano. Foi isto que aconteceu. Entrou a salvação na sua casa. Ele foi transformado. Ele foi mudado. Porque ele recebeu o Senhor com alegria. Ele aceitou o Senhor no seu coração. Ele abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Ele abriu a porta do seu coração para que Deus viesse fazer morada ali. Para que o Espírito Santo de Deus viesse habitar. E a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada, porque Jesus, ele veio, o Filho do Homem, né? A palavra nos diz assim no final: o Filho do Homem veio para salvar os que tinham havido perdido, né? É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí me ouvindo, viu, meus queridos? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é grandioso. Grandioso em poder. Grandioso em misericórdia. O nosso Deus, ele é amor.
ele é paz. Mas também o nosso Deus, ele é justiça. E nós temos que entregar os nossos caminhos verdadeiramente ao nosso Deus. Nós temos que confiar verdadeiramente no nosso Deus. Nós temos que pedir ao nosso Deus que a cada dia aumente a nossa fé. Que a cada dia aumente a nossa confiança e a nossa esperança nele. Nós não temos que vir esmorecer, não. Mas nós temos que cantar hinos de louvor ao Senhor. Porque Deus, ele conhece os nossos corações, né? Que nem tem um hino que fala assim: quando você fica triste, desespero insiste em te abater, a angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre seu joelho, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. A sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. É mesmo sem palavra, o nosso Deus, ele nos ouve. Ele nos atende. Quando nós dobramos nossos joelhos e nós não temos palavra para se expressar diante do nosso Deus,
diante do nosso Pai. Ele nos ouve e Ele nos atende. Amém, meus queridos? Então esta foi a palavra do Senhor para os nossos corações nesta tarde. Eu quero pedir a você que já me ouviu, você que vai me ouvir, marque um amigo, compartilhe, né? Compartilhe este vídeo para que outras pessoas venham ouvir e para que a palavra do Senhor venha a ser lançada aos corações e para que a semente venha a germinar, né? Então me ajude nesta caminhada, me ajude nesta batalha. Compartilhe, divulgue, deixe o seu oi, deixe o seu comentário, tá, meus queridos? Estamos aqui para orar um por os outros. Estamos aqui para ajudar um aos outros. Marque um amigo lá no Face. Talvez ainda não teve um encontro com o nosso Deus. Para que ele venha ouvir a palavra do Senhor. E para que a palavra do Senhor venha a ser lançada. Nos ajude. Eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude nessa jornada. Eu preciso que você me ajude nesta caminhada. Eu conto com a sua ajuda. Eu conto com você para que você venha me ajudar a divulgar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus nesta tarde? Amém, meus amados? Deus amado, Pai querido, eu quero te apresentar aquelas vidas, Senhor amado, que estão ali na frente dos hospitais, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha de frente cuidando das pessoas enfermas. Eu te apresento a cada um que está enfermo também. Eu boto diante de ti. Eu boto na tua presença, papai querido, porque tu és maravilhoso, porque tu és poderoso, porque tu és grandioso. Pai, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó, tu és onipotente, onisciente, onipresente, tu és, ó Pai, ó Filho, Espírito Santo de Deus. A tua palavra nos diz que tudo que nós pedir em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, tu nos atende, tu nos ouve, papai. E é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu boto essas causas na tua presença, papai querido, em nome do teu Filho amado Jesus. Deus, eu te entrego o mundo, o nosso país, o nosso Brasil, o nosso estado, as nossas cidades. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego a cada família do país, do mundo, do Brasil. Eu boto na tua presença, papai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a minha família, os nossos familiares, os nossos parentes, nós entregamos diante de ti. Eu quero te apresentar os pastores, Pai, a qual esta pandemia já pegou. Toma nas tuas mãos, toma a direção, tu estás no controle, papai querido. Dai vitória, papai, dai vitória, Senhor, porque tu tens o poder, porque tu tens a autoridade, papai querido, aleluia. Vai de encontro com eles, aonde eles se encontram nesta hora. Se estiverem no seu lar, se estiverem no hospital, vai de encontro, papai querido, neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus, tu és poderoso, tu és grandioso em poder, tu és grandioso em misericórdia, papai querido. Nós te apresentamos, Senhor, as vidas que estão depressivas, com começo de depressão, se preocupando com o que está acontecendo no mundo, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, nós botamos na tua presença, papai querido,
representos, os cantores, pregadores, pastores, Pai, toma nas tuas mãos, governante, papai querido, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a cada um nas tuas mãos. Toma minha vida, a minha família, o meu lar, Senhor. Passa o teu sangue no umbral das nossas portas. Nos guarda, nos livra, nos proteja, Senhor. Não só dentro do nosso lar, mas quando nós sair na sua também, Senhor. Dai ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus queridos, fique com Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que Deus venha guardar e proteger a cada um de nós. Que nem eu já pedi, compartilhe, marque um amigo, me ajude. Em nome de Jesus. Fique em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.